E aí, você é daquela pessoa que sempre está olhando para o passado? Que sempre está comparando o passado com o presente? Se você é dessas pessoas, eu te convido a ficar comigo até o final deste vídeo. Creio que vai falar com você. Mas para que a gente comece o nosso vídeo falando sobre isso, eu quero desde já chamar aquela vinheta para que nós venhamos dar continuidade ao nosso vídeo de hoje. Galera, tamo junto e o vídeo de hoje ele é muito interessante. Eu preparei aqui algumas coisas aqui para falar com vocês e eu quero que você entenda. E aí, você é daquela pessoa que só fica olhando lá para o passado? Você fica só comparando o passado com o presente? Sabe, coisas que não deu certo, coisas que não aconteceu como você queria. E aí hoje você acaba olhando para o passado e se frustrando, dizendo que a sua vida não valeu a pena, dizendo que você já tem uma certa idade e não aconteceu como você queria. E esse aqui é o segundo tópico desse nosso vídeo, que o primeiro nós tratamos sobre os problemas alheios, por que ficamos doentes. E esse vídeo aqui, eu quero que venha mostrar para você que você viver no passado pode fazer com que você se torne infeliz no presente. Mas por quê? Por que olhar para o passado pode se tornar ruim, se às vezes olhar para o passado pode ser tão bom? Mas é momento das nossas vidas que é necessário a gente parar de olhar para trás, olhar para frente. Por quê? Tente imaginar você andando numa rua e olhando somente para trás. O que vai acontecer? Automaticamente você vai tropicar em algum buraco, bater em alguma coisa, se machucar por não estar olhando para frente. Se você ficar olhando para trás, alguma coisa que está na sua frente pode provocar um acidente diante de você. E às vezes você está sendo machucado emocionalmente porque tem olhado para trás. Tem olhado para tudo aquilo que talvez não deu certo para você. Sabe, você talvez aí deve conhecer aquela pessoa, ou você é dessas pessoas que fica se lamentando porque o serviço não deu certo, porque o casamento às vezes acabou, porque o filho não obedeceu, porque o seu amigo não quis mais ser seu amigo, não sei. São várias coisas que uma pessoa pode olhar para o passado e ficar presa lá atrás, sofrendo pelas coisas que estão lá atrás. Mas a dica de hoje é, se você quer ser curado emocionalmente, para de olhar para aquilo que não deu certo. Para de olhar para as coisas que não aconteceram. Por quê? Porque quando você fica preso no passado, automaticamente você vive o presente triste, frustrado, angustiado. Você não tem prazer em viver o presente de hoje. Você não tem prazer de contemplar aquilo que você está tendo hoje. Porque muitas das vezes você está olhando lá para trás e comparando as coisas que estão lá atrás com aquilo que você está vivendo hoje. Se você é uma pessoa dessa, se você conhece alguém, eu aí quero pedir para você assim, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, porque eu creio que ele vai ser de grande utilidade para cada um de nós. Por que ficamos doentes? Porque não paramos de olhar para o passado e comparar o passado com o presente. Sabe, aquelas pessoas que às vezes falam no casamento, depois de algum tempo, talvez aí você já deve ter visto aquela esposa, ou a maioria das vezes é a esposa que fala, né? Nossa, quando nós namorávamos você era tão romântico, era tão diferente e com o passar do tempo mudou e você não é mais desse jeito. Essa pessoa, de certa forma, ela não está errada de fazer essa comparação. Porém, se ela faz continuamente essa comparação com o marido, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar olhando para trás quando conheceu o marido, quando conheceu a esposa e vai ficar comparando o passado com o presente. E às vezes vai esquecer de olhar para a pessoa que se tornou diante dela, né? Às vezes a pessoa já não é mais o que ela era antes. Porém, ela tem ainda as suas qualidades. Ela tem ainda as qualidades que faz a outra pessoa perto dela feliz. Então assim, às vezes nós olhar para trás pode ser um empecilho para a gente conseguir ver o que está no presente e projetar o futuro na nossa vida, tá bom? E isso nos causa muita opressão. Às vezes a gente fica sobrecarregado, angustiado, isso nos rouba, drena a nossa energia, rouba a nossa vontade de viver. Sabe, as pessoas muitas das vezes que acabam fazendo isso, perde a perspectiva da vida, acaba se frustrando. Às vezes tem tudo para caminhar, continuar uma caminhada boa, mas acaba parado no passado e estaciona sempre lá atrás, sofrendo por aquilo que não aconteceu da forma que queria. Não é fácil mudar, como eu disse, às vezes a gente vai precisar ressignificar. Ressignificar é o processo de mudança na nossa vida.
Algumas pessoas, quando a gente fala ressignificar, não entende o que significa ressignificar. E às vezes acaba, né, dando um nó aí dentro da cabeça. Eu vou tentar te explicar o que significa ressignificar. Você não pode apagar o que aconteceu. Você não pode apagar a sua história. É a sua história. Mesmo que você olhe para trás e veja que coisas aconteceram, que você fez coisas erradas, que você frustrou pessoas, ou você foi frustrado por pessoas, ou você foi magoado, ou magoou alguém. Qualquer coisa que você fez no passado não pode ser apagado. A nossa memória, ela não tem filtro. Então, tudo que acontece na nossa vida vai ficar guardado no nosso subconsciente. E se você for movido pelo subconsciente, muitas das vezes, você vai acabar parado, estacionado, frustrado por aquilo que você fez para alguém ou que você fez para si próprio. Então, assim, às vezes é necessário a gente parar, deixar o passado de lado, sabe? Tem pessoas que vivem tanto no passado que ficam jogando na cara, sabe? Alguma coisa que aconteceu, ela disse que perdoou, ele disse que perdoou o amigo, né? Qualquer outra circunstância, não vamos entrar neste caso aqui, mas fica sempre tacando o dedo na ferida. Isso não é esquecer o passado, isso daí é viver com o passado ainda ali vivo. E quando você faz isso, você não consegue olhar para o futuro, aquilo que Deus está preparando para a sua vida, aquilo que Deus tem reservado para o presente na sua vida. Então, assim, uma forma de nós nos curarmos das nossas doenças emocionais que vêm prejudicando as nossas vidas, uma das características que as pessoas adoecem, né? É estar parada lá no passado, olhando para o passado, comparando o passado com o presente, esquecendo de viver o melhor que é o dia de hoje. Então, como eu faço para parar de viver no passado? Porque até então, como eu disse, o passado é algo que está gravado dentro de nós, né? É o nosso passado. E não tem como a gente apagar o nosso passado. Seria bom, né? Já pensou? Né? Se nós tivéssemos uma borracha mágica de ir lá e apagar tudo aquilo que nós fizemos de errado, né? Olha, eu lá indo no meu passado e fazendo as notações diferentes, apagando, né? Vamos dizer assim, algumas coisas que fiz que eu não gosto hoje de lembrar. Mas assim, como eu faço então para me parar de olhar para o passado e começar a viver uma vida nova, a viver uma vida mais de paz, de coisas que me fazem viver o presente ou projetar o futuro? Simplesmente é a gente tentar ressignificar o nosso passado. Como assim? Eu vou tentar te explicar de uma forma que você entende. Você não consegue apagar o que passou, mas você consegue escrever uma nova história para você. Você consegue escrever um novo projeto para você. Você consegue escrever daqui para frente. Para trás já foi escrito, não tem como apagar. Mas daqui para frente eu posso ressignificar o que passou com uma história nova, vivendo algo novo, projetando algo novo. Porque quando eu faço isso, quando eu crio uma perspectiva na minha vida de algo novo lá na frente, quando eu crio projetos novos, quando eu paro de acusar, quando eu paro de olhar, de comparar o passado, eu começo a ter um motivo para viver. E o que nos faz viver, o que nos faz ter alegria, o que nos faz ter paz no dia de hoje, é esquecer o passado, projetar o futuro, vivendo o presente no dia de hoje. Tá bom? Então, se você é dessas pessoas que estão paradas no passado, tem até aquele ditado que diz: quem vive de passado é museu. É museu. Então, se você não é um museu, comece a projetar coisas novas para sua vida. E todas as vezes que o passado vir querer te assombrar com o terror daquilo que você, sabe, aquelas coisas ruins que você fez ou que fizeram para você, que roubam a sua energia, a sua alegria, a sua paz, ou até mesmo aquela vozinha que te acusa, né? O acusador na sua mente, você para, você reflete que você já não é mais aquilo que você foi, ou aquilo que aconteceu. Há uma passagem na Bíblia que eu gosto bastante que diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo as que passaram, olhando para frente, para o alvo que é Cristo. Então começa a olhar para frente, porque aquilo que está reservado para você já não está mais lá atrás, está lá na frente, tá bom? Então se você está se sentindo deprimido, deprimida, angustiado, sobrecarregado, sabe? Todo dia bate na mesma tecla, olhando para o passado, comparando o passado com o presente na sua vida, para agora, desde já começa a parar com isso. Começa a fazer uma nova história para você. Começa a ressignificar a sua vida. Começa a olhar que aquilo que não aconteceu
do jeito que você queria, porque Deus estava projetando algo novo para você lá na frente. Se não deu certo aquele relacionamento, é porque Deus tinha uma esposa que está aí do teu lado, um esposo que está aí do teu lado. Se não deu certo aquela casa que você queria, Deus está preparando uma oportunidade para você, de você conseguir coisas novas. Se não deu certo aquele emprego que você tanto almejava e você não conseguiu ou não parou por uma circunstância maior, sabe? Deus está preparando coisas novas todos os dias para nós, tá bom? Então assim, se nós queremos sair da nossa zona de passado, temos que começar a pisar para o caminho que nos leva para o futuro. Se você quer ser curado emocionalmente, eu te convido a estar comigo nesses vídeos que tenho compartilhado. São 8 vídeos e nós vamos aqui tratar de 8 características que nos adoecem emocionalmente. E eu creio que assim como eu, você também pode alcançar as curas emocionais na sua vida, tá bom? Desde já agradeço você por ter ficado até o final desse vídeo. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe aí de comentar, tá bom? E lembre-se sempre disso. Você já não é o seu passado. Você não é mais o seu passado. O seu passado passou, ele já estava atrás. Então, a partir de hoje, você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar o que vai acontecer daqui para frente, tá bom? Uma coisa nova Deus está fazendo todo dia e espero que você esteja dentro deste projeto de Deus, tá? Que você possa ser abençoado com este vídeo, compartilhando ele para outras pessoas.